Como é que você reage quando precisa confrontar uma pessoa que você ama? Como você costuma reagir quando você tem que confrontar uma pessoa que você tem profunda admiração? Como é que você reage quando você é repreendido? Repreendido por um amigo, repreendido pela esposa, pelo marido, repreendido pelo irmão em Cristo, pelo colega de trabalho. Como é que você reage quando o pastor repreende você? Como é que você reage quando uma pessoa que você não tem tanto contato, mas que chama a sua atenção com correção porque você cometeu um erro? Como é que você costuma reagir? Eu quero contar a história de um homem que precisou confrontar alguém e de alguém que precisou aprender a ser confrontado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, quero ler do verso 1 até o verso de número 14, e eu quero conversar com você sobre esse tema: aprenda a ser uma pessoa ensinável. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, segundo Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1, se você está perto de alguém que nos visita, puder nos ajudar, emprestando a Bíblia ou ajudando com que o nosso visitante localize o texto, vai ser sempre bem-vindo. O texto diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar, Natã disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. E ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E então Davi se encheu de ira contra o homem e disse ao profeta Natã: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Eu tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. Aprenda a ser uma pessoa ensinável. Vamos orar? Pai querido, fale conosco através da tua palavra, dessa história que toca o nosso coração, que é tão conhecido por aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas, mas que a tua palavra nos traga uma janela nova para olhar para essa história nesta noite, Pai. E necessitados que o Senhor nos conduza, pedimos bondosamente que o teu Espírito Santo nos use e fale ao coração de cada um de nós. Bondosamente faça isso para a glória única e exclusiva do Senhor, Pai. Abençoe a tua palavra, nos abençoe. Oramos necessitados, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O profeta Natã, ele foi escolhido por Deus para uma missão muito dura,
O Natan precisaria repreender, precisaria corrigir o homem mais poderoso do seu tempo, o homem que tinha mais poder no seu tempo. Ele precisaria corrigir a pessoa mais querida do seu tempo. O Davi não apenas era o homem mais poderoso do mundo, porque ele era rei da nação mais poderosa do mundo. Ele não é só o cara mais poderoso, ele é o cara mais benquisto. Até porque o nome dele é Davi, que a gente aprendeu hoje, que significa amado, bem amado, querido, predileto. E Davi era amado pelo seu povo. Ele ganhou de Golias, ele venceu guerras, ele está no auge do seu sucesso, mas ele pecou. Ele cometeu uma falha terrível. Ele cometeu um adultério e orquestrou um assassinato do marido, porque o adultério originou uma gestação indesejável. Então ele se livrou de Urias, o hitita. E ele cometeu esse erro no auge do seu sucesso, quando tudo estava muito bem. O Davi pisou na bola, e Deus falou: Natan, você vai lá, Natan, e você vai repreender esse homem que é poderoso, que é querido. Inclusive, Natan, eu sei que ele é seu amigo, e você vai ter que ir lá falar com ele. E o Natan, corajosamente, ele vai repreender o Davi, e ele faz isso com firmeza. Ele conta uma história extraordinária, fantástica. E quando o Davi fica tomado de ira, o Natan, com muita delicadeza, estica o dedo e diz assim: você é esse homem, Davi, e o juízo de Deus vai atravessar a sua vida e as gerações da sua família. Se você fosse Natan, você iria confrontar Davi? Mas o texto fala de um homem, Davi, um rei, poderoso, querido, amado pelas pessoas. Um rei que comete um erro e que não admite que o comete, e vive cinicamente como se nada que ele tenha feito fosse algo que tenha tido algum valor diante de Deus. Davi, ele está assim, ele continua reinando, como se nada tivesse acontecido, e ele agora precisa ouvir um homem que é seu amigo, e que vem dizer para ele que ele está em pecado, e que o juízo de Deus vai acabar com ele. Esse homem, ele tem todo o poder. Esse homem poderia dizer assim para o Natan: Natan, você é meu parça, você é meu chapa, você sabe que eu não tenho culpa, foi a Batseba que me seduziu, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber dessa história. Mas o texto diz que Davi, com humildade, reconhece o seu erro, aceita o seu erro e declara: eu pequei contra o Senhor. Dessa história rica, eu quero pensar com você em 3 lições que a gente precisa aprender sobre isso. A primeira lição que eu quero compartilhar é que quem corrige e repreende alguém deve fazê-lo com humildade e com imparcialidade. Quem corrige, quem repreende uma pessoa, deve fazê-lo com muita humildade e com muita imparcialidade. Deve agir igual o Natan, fazer como o Natan fez. O Natan foi repreender o Davi, foi repreender o homem mais poderoso do mundo, foi repreender um mito, uma lenda do seu tempo. E ele foi fazer isso com temor e tremor, ele foi fazer isso com sabedoria, ele foi fazer isso com humildade. Ele foi repreender uma pessoa que é seu amigo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu não vou fazer isso. Segundo Reis, capítulo 7, mostra que o Natan, ele frequenta a casa, o palácio do Davi. O Natan tem proximidade com Davi. Eles têm uma relação próxima. Não é uma relação de um profeta que orienta um rei. É uma relação de amizade. Eles são amigos. E o Natan poderia dizer: Senhor, mas ele é meu parça, como é que eu vou chegar chegando? Ele vai cumprir uma ordem
do Senhor, ele vai confrontar, mas ele não chega humilhando, ele não chega dilacerando o coração de Davi, ele conta uma história, e essa história pesca o coração de Davi, e aí ele arremata: Davi, você é esse cara, você está em pecado, Davi, e o juízo de Deus virá sobre você. Ele não deixa de falar nada do que ele precisa falar, ele fala com firmeza, mas ele fala com humildade. Quando a gente precisar corrigir alguém, a gente precisa ter essa figura, a gente não precisa humilhar ninguém, a gente não precisa gritar com ninguém, a gente não precisa bater no rosto de ninguém, a gente precisa confrontar com firmeza e com humildade. Porque se a gente for repreender alguém com ódio no coração, não vai prestar o que a gente vai dizer. Nós vamos querer humilhar uma pessoa, nós vamos querer desprezar uma pessoa, e nós vamos perder o foco. Esse texto nos ensina que quem corrige e repreende alguém deve fazê-lo com humildade, deve fazê-lo com muita imparcialidade, deve fazer sim, porque amigo corrige amigo, viu gente? Amigo repreende amigo. Se você é colega, você não repreende, mas se você é amigo, amigo repreende amigo, com humildade e com imparcialidade. Segunda lição que esse episódio bíblico nos ensina é que quem é verdadeiramente corrigido deve ser uma pessoa ensinável e receber essa repreensão com muita humildade. Puxa, eu fico pensando que se alguém nos repreende porque nos ama, e faz isso porque sinceramente nós estamos equivocados, a gente precisa escutar essa pessoa e acatar o que ela está dizendo, porque o que ela está dizendo é verdade. Para isso, a gente tem que desenvolver a arte de se ser uma pessoa ensinável. Precisamos ser ensináveis, pessoas ensináveis, pessoas que aprendem. Às vezes repreendemos pessoas que não nos permitem terminar a frase, já estão logo se justificando, já estão logo dizendo: não, eu não errei. A gente nem ouve a pessoa direito. Eu fico olhando para o Davi e fico pensando: Davi era um homem humilde mesmo, porque o Davi podia dizer assim: Natan, na linguagem dos adolescentes da IB7, Natan, tu é abusado, hein, cara? Tu sabe com quem você está falando? Meu amigo, eu sou o rei. Onde é que você estava quando ninguém queria encarar o Golias e eu fui matar o gigante? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu saio para as guerras e ganhei todas que eu participei? Nunca perdi uma batalha. Isso é verdade? Nunca perdi uma batalha. Você viu a pesquisa do Ibope? 100% de aceitação. Você sabe com quem você está falando? Você não tem que me repreender. Eu sou o cara. O Davi, ele é poderoso, mas ele é humilde. Ele ouve a repreensão. Sabe, gente, precisamos valorizar as repreensões de pessoas que nos amam. Às vezes a sua esposa repreende você e você não ouve. Você não ouve porque você é orgulhoso, você não quer dar o braço a torcer, às vezes você é machista. Não, a minha mulher não pode estar certa, porque eu nunca estou errado. Às vezes tem mulher que é repreendida pelo marido e não ouve, porque nós não temos humildade de reconhecer, como Davi teve, e dizer: eu errei. Às vezes um líder da igreja repreende você, diz que você está no caminho errado, e você não ouve, você fica bravo, você discute, ou você justifica. Natan podia ter justificado, foi a Batseba. Mas Natan, brincadeira, a mulher vai tomar banho? Qualquer janela aberta? Você está de brincadeira? A culpa é dela. Ele não fez isso. Ele não imitou o
Ó Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho nada a ver com essa história. Foi ela que pegou o fruto. Eu só dei uma mordidinha, inclusive, por amor a ela. Ele não coloca a culpa. Ele assume a culpa. Eu errei. Porque o Davi, ele pode ter feito muita coisa ruim. Mas uma coisa, Davi sempre foi uma pessoa ensinável. Aprendeu com os seus erros. Aprendeu a ser corrigido. Aprendeu a ser uma pessoa ensinável. 2 textos me lembram essa história. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Tem muita gente que nos beija demais. Só fala aquilo que a gente quer ouvir. Mas essas pessoas podem não ser os nossos amigos. Podem ser pessoas parciais, que não quer discordar da gente porque a gente pode ficar chateado. Mas um amigo que é amigo, ele mostra lealdade nos exortando, muitas vezes chamando a nossa atenção, colocando o dedo na nossa ferida para sair o pus e a gente ser curado. Provérbios diz isso. Provérbios 29:1 diz o seguinte: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso, irremediavelmente. Quem não aceita a repreensão com humildade não é uma pessoa ensinável e vai ter muitos problemas na vida porque é orgulhoso. Sabe, irmãos, a gente precisa parar para pensar nesses 2 versos com muita atenção. Terceira lição: quem é ensinável não rompe relacionamentos com quem o corrige sabiamente. Quem é ensinável não fica de mal com quem o corrigiu. Quem é ensinável não rompe a amizade, não se afasta da pessoa que o repreendeu. Irmãos, eu fico pensando que, humanamente falando, é isso que poderia ter acontecido entre o Davi e o Natan. O Natan repreendeu o Davi estava errado. O Davi poderia ter ficado magoado com o Natan, poderia nunca mais ter olhado para o Natan, porque tudo que o Natan profetizou, tudo se cumpriu. Natan disse para ele: o filho que você está esperando de Batseba vai morrer. O Davi foi jejuar: Senhor, tem misericórdia, salva meu filho, o problema sou eu, salva meu filho. Deus levou o filho. Natan falou que ia levar. Viu? Natan disse o seguinte: a espada nunca vai se apartar da sua família, dizendo o seguinte: teus filhos vão ter problema de rivalidade e ódio, e eles vão se matar. E aconteceu. Imagine acontecendo as coisas, e o Davi olhando para o Natan: caramba, tudo que esse homem falou está acontecendo. Eu sei que é falha minha, mas quando eu olho para o Natan, dá vontade de matar o Natan. A gente pensa: puxa, o Davi poderia ter morrido de vergonha do Natan, porque eles eram amigos. E poderia ter se afastado por vergonha, porque toda vez que ele olhar para Natan, ele vai lembrar da parábola que o Natan contou para ele e disse assim: você é esse homem. Aí, por vergonha, constrangimento, poderiam quebrar a amizade. Mas a Bíblia nos assegura que isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque um tempo depois, a Batseba engravidou de Salomão. E sabe quem foi dizer para Davi que Salomão era amado do Senhor e que Deus amava o Davi? Natan. Um tempo depois, o Davi está para morrer, e o Adonias, o filho dele, cumprindo a profecia que no meio da casa de Davi ia ser uma bagunça, o Adonias queria roubar o trono do seu irmão Salomão. Sabe quem é que vai conversar com o Davi e prevenir a Batseba? O Natan. O Davi morre. Quem assume o trono? O Salomão. Sabe quem que o Salomão chama para trabalhar com ele? Primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 5. 2 filhos do profeta Natan. Sabe o que isso ensina? Que os filhos de Davi continuaram tendo amizade com os filhos de Natan, porque Natan e Davi nunca foram inimigos, apesar de um ter sido
o repreensor e outro repreendido. Mas sabe, gente, a coisa mais linda que prova que o Davi não guardou ressentimento do Natan, olha o verso. Sabe quantos filhos o Davi teve com Batseba? 4. Olha os nomes que ele coloca. Em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhes os seguintes filhos: Simeia, Sobabe. Se você está grávida, é muito bonito esse nome, Sobabe. Você pode chamar de Sobabinho, Babinho, o Babinha, ok? Natan e Salomão. Os 4 filhos que o Davi teve com Batseba, filha de Amiel. Preste atenção ali para mim. Que homenagem o Davi faz com Natan. O homem que o repreendeu, o homem que falou que o juízo de Deus estava chegando. Sabe como é que o Davi recebe isso? Ele recebe com humildade: eu errei sim, e eu aceito tudo que Deus mandar, e eu continuo te amando, Natan. Inclusive, meus próximos filhos, ele coloca o nome dele, chama o menino de Natan. Você já imaginou como deve ter ficado o coração do Natan? Quando Davi vai dizer para ele: Natan, eu escolhi o nome do meu filho. E o Natan pensa: o que você vai chamar? Vai chamar ele de Márcio? José Januário? Não vai traumatizar a criança, não vai chamar. Aí ele olha assim: nenhum desses, eu já escolhi. Vai se chamar Natan. Sabe, gente, quando pessoas nos repreendem porque nos amam, fazem isso sem nos humilhar, sem quebrar a gente tem que valorizar, honrar essa pessoa, receber a repreensão, porque essa pessoa com certeza é um instrumento de Deus para fazer isso, e a gente não pode romper relacionamento. Tem muito filho que o pai repreendeu, e o filho está magoado com o pai e com a mãe, porque o amigo diz para meu pai nunca fez isso comigo, e valoriza mais o amigo do que o pai, que paga seus estudos, que deixa de fazer coisas para o lazer dele, para bancar seus estudos, e você valoriza um desconhecido que você conhece há 6 meses e despreza um pai que ama você. Aqui na igreja nós temos mães que são mães e pais dos seus filhos, porque o pai às vezes é falecido, porque é uma mãe separada cujo o pai é ausente. Essa mãe é mãe e pai, e repreende, e o filho, a filha não ouve, e fica magoada porque repreendeu. Talvez você precise olhar para o exemplo de Davi, para entender que quando somos repreendidos do jeito certo, corrigidos do jeito certo por pessoas que nos amam, precisamos agradecer essas pessoas, amar essas pessoas e valorizar essas pessoas. Como é que eu termino essa minha palavra de hoje? Termino fazendo uma pergunta: como você reage quando você é repreendido? E como você faz para repreender alguém? Que eu e você busquemos repreender pessoas com humildade, na dependência de Deus, do jeito certo. Que a gente repreenda o nosso amigo que está errado por lealdade. Por lealdade. Que a gente não esconda os podres do nosso amigo, porque ele é nosso amigo. Você não é amigo se você não corrigir. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Que a gente repreenda com humildade, com imparcialidade, do jeito certo. E se formos o alvo da repreensão, que a gente receba com humildade, que a gente não despreze uma palavra de repreensão, que a gente tenha humildade para dizer o que Davi disse: eu errei. Vamos orar? É sua fonte, vamos orar com Deus.
querido, cada um de nós, tenho certeza que está pensando neste momento, nas inúmeras vezes que nós tivemos a oportunidade de repreender alguém, e muitas vezes não o fizemos, ou fizemos de maneira errada. Muitos de nós podem estar pensando que valeu a pena as oportunidades de repreender verdadeiramente alguém com amor, porque foi a coisa certa para fazer. E talvez muitos de nós estejamos pensando que fomos repreendidos e nós não soubemos reagir com humildade. Nós não soubemos reconhecer os nossos erros. Nós não soubemos valorizar quem nos corrigiu por amor. Às vezes é um cônjuge que nos corrige, nosso pai. Às vezes é um irmão em Cristo, um líder, um pastor, nosso patrão, um colega de escola, do trabalho. Deus querido, que a gente aprenda com Natan e Davi a saber como repreender e a saber agir quando nós formos alvo de uma repreensão. Cuida da gente, Pai, nos dá essa arte de sermos pessoas ensináveis, para a honra e para a glória do nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém, amém.